Bom, gente, hoje nós vamos estudar um pouquinho do nosso último autor da sociologia, que é o Weber. O Weber, ele é o autor mais contemporâneo dos clássicos, né? Digamos assim, ele é um autor que produziu até ali a primeira metade do século XX. Então, ele é o mais novo de todos eles. E também ele é um autor que tem como uma característica fundamental, é, ele, ele se diferencia bastante dos. Ah, e tinha uma dúvida, né? Kathleen, a dúvida sua, antes da gente começar o Weber, você quer fazer ela agora ou você quer fazer ela depois da aula? O que você prefere? Quer abrir-la depois? A gente conversa no final. Quem sabe a aula já vai te clareando as ideias. Eu vou tocar a aula então, aí depois a gente volta para sua questão. Só não me deixe esquecer, tá bom? É que o vídeo era sobre o Marx mesmo e fez uma comparação entre eles. Tá. Então tá. Então, a hora que eu terminar a aula, a gente volta nisso, porque aí os colegas vão trazer as dúvidas também e a gente volta a conversar sobre as questões. Bom, então o Weber ele se diferencia um pouco dos autores clássicos, né? Ele foi um leitor do Marx e ele diz isso nas suas obras, inclusive quando ele vai propor a sua metodologia de pesquisa sociológica, ele vai fazer um diálogo com o Marx diretamente, mas ele não leu o Durkheim. É curioso pensar nisso, né? Porque a gente vive num mundo em que todo mundo acaba lendo muitas coisas, e naquela época as coisas eram diferentes, né? Eles eram dois autores europeus contemporâneos que viveram em épocas muito próximas, um francês, o outro alemão, né? O Weber é alemão, mas ao mesmo tempo eles não se comunicavam assim. Então o Weber leu o Marx, mas não leu o Durkheim. Mas a gente vai fazer essa aproximação e esses afastamentos entre eles para saber as diferenças e as proximidades das teorias, né? Então, o Weber ele tem uma formação na economia, e ele também desenvolveu bastante trabalhos e bastante escrita nos campos da história, do direito, da filosofia, né? Esses autores eles têm isso como característica, são campos que são autores muito interdisciplinares, né? Eu acho que é até uma característica daquele contexto, assim, né? A gente tem as disciplinas no campo das ciências sociais ainda muito, não estão ainda muito consolidadas, né? A filosofia está mais consolidada e tudo, então esses campos eles acabavam dialogando bastante, né? E o Weber tem uma coisa que é importante de dizer para vocês, que ele tem como uma característica central, o contexto no qual a sua obra se insere, é o contexto da sociologia alemã. A sociologia alemã, ela é menos materialista, digamos assim, né? O Marx ele transita um pouco mais, ele faz uma análise mais objetiva do capitalismo, mas o Weber não, ele já absorve uma sociologia alemã que ela é muito relacionada a pensar questões de subjetividade, né, questões do sujeito, a gente vai falar um pouco disso. E isso é bastante diferente do Weber, tanto em relação ao Marx quanto em relação ao Durkheim, né? Então, enquanto para o Durkheim, por exemplo, o Durkheim dizia que o objeto de estudos da sociologia eram os fatos sociais, vocês lembram dessa discussão, né? Espero que sim. Os fatos sociais eram essas coisas, ou essa sociedade, ou esses fenômenos que são exteriores aos indivíduos, lembram que são coercitivos, que eles aparecem meio que de uma maneira
apresentar uma generalidade, assim, né? Eles são frequentes em várias sociedades ou em vários grupos sociais, e eles se impõem sobre nós, né? Os sujeitos, eles não têm autonomia de ação dentro da teoria do Durkheim. O Weber, ele faz o movimento contrário a isso. Para o Weber, o que interessa? O que interessa é o que ele está chamando de ação social, né? Então, ele vai fazer uma sociologia que é o oposto da sociologia do Durkheim, porque o que constrói a sociedade para o Weber, ela não é esse todo, né, que nos coage, que nos pressiona a agir de determinada maneira e que existe para além das nossas vontades. Ela é ela é construída por meio dessa ação social e por meio de uma atribuição de sentido que o sujeito dá para essa ação, né? Então, a sociologia weberiana, ela pode ser compreendida, né, em termos bem simples mesmo, como uma sociologia da ação social e como uma sociologia que pensa a motivação individual, a motivação subjetiva, como algo que constrói o social, que constrói essa coletividade. Então, para a gente ter sociedade, né, para o Weber, a gente precisa ter essa motivação. A gente precisa ter os sujeitos e o sujeito motivando a construção desse coletivo, né? Então não tem sociedade, não tem um fato social, não tem sociedade sem esse movimento do sujeito e sem um movimento que pressupõe necessariamente essa relação sempre com o outro, né? O que dá motivação, é claro que se constrói em meio a uma relação social. Então a gente pode dizer que o Weber ele está mais preocupado com esse aspecto subjetivo, mas não é uma subjetividade do indivíduo centrado em si, ou egocêntrico, ou autocentrado, mas é uma subjetividade construída coletivamente. Mas percebam que tem uma premissa não só da subjetividade, mas também de uma possibilidade maior de mudança, né? Não é uma sociedade pensada nos termos do engessamento, assim. A gente não está engessados nisso aqui, né? A gente vai construindo o social por meio dessas relações e por meio dessas ações individuais e subjetivas. Então ele muda um pouco ele dá uma virada, né, no que a gente estava vendo até agora. Também é uma virada significativa se a gente pensar em relação ao Marx. A gente vai falar mais sobre isso, mas para o Marx, de alguma maneira, o capitalismo é aquilo que se impõe sobre o sujeito, né? O Marx não está próximo do Durkheim, está bem distante, está falando de classe social, de conflito. Durkheim não está, né? Acho que vocês lembram disso. Mas o Marx também parte de um pressuposto de que existe uma sociedade que exerce de alguma maneira um domínio sobre os sujeitos, e é um domínio que estabelece, no caso do Marx, um conflito de classes, né? O capitalismo pressiona os sujeitos no sentido da exploração de classe. Para o Weber, e o Weber vai fazer uma análise do capitalismo que é muito interessante, para existir o capitalismo, precisa existir essa motivação individual, precisa existir essa ação social que constrói o que a gente entende por uma sociedade capitalista. E aí ele vai fazer uma reflexão que não é só da esfera da economia, ele vai mobilizar as questões da cultura, da religião. A gente vai voltar nisso, tá? Com mais detalhe, mas é só para fazer essa introdução para vocês agora. Então, o que é a sociedade para o Weber, né? Se não é um fato social, se não é algo que se impõe sobre o sujeito. É um conjunto mais ou menos organizado de ações individuais, certo? Essas ações individuais, elas partem do pressuposto de uma motivação. O Weber quer entender a motivação da ação social. O que motiva as pessoas a agirem como agem, né? Talvez essa seja a pergunta fundamental para o Weber.
O que motiva a ação? E as regras, né, o que o Durkheim entendia como regras sociais que são impostas, o Weber vai dizer que não existe uma imposição, mas existe consensos e regras que são construídas nas relações sociais. Então, vejam, o Weber está o tempo todo pensando em termos de sujeito, de indivíduo, de ação, de motivação. São até outros termos que os autores, que esse autor vai trazendo para a gente, tá? Então, também não é um pressuposto individualista, né? De um indivíduo que age sozinho. É um é o pressuposto de uma relação. O que ele está chamando de ação social envolve uma relação intersubjetiva, né, entre sujeitos. Então, essa motivação, ela acontece sempre relacionada a algo ou relacionada a alguém, tá? O Weber não está ele não está ainda pensando na psicanálise, né? Que a psicanálise ela vai chegar depois na história aí. A psicanálise trabalha com essa coisa do inconsciente, da subjetividade, daquilo que a gente não acessa. O Weber não está pensando nisso. É uma subjetividade, sim, é uma ação social, sim, mas é uma ação construída em relação a outros sujeitos, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, então E por que que a gente tem, por que que a gente dá esse nome, né? Tô só olhando aqui a plataforma, tô no meu slide na plataforma para ver se vocês vão escrever alguma coisa no chat. Por que que a gente dá para a sociologia weberiana esse nome de sociologia compreensiva, né? As pessoas dizem que o que o Weber faz é uma sociologia compreensiva. É exatamente por isso que eu tô, por essas coisas que eu tô trazendo aqui para vocês, né? Por essa tentativa dele de entender essa motivação individual, por essa tentativa dele de entender o que é uma ação social, o que movimenta o sujeito, o que motiva o sujeito a promover determinadas ações, a construir determinadas relações, a estabelecer determinadas regras. Então, todo esse movimento que o Weber faz, a gente chama de uma sociologia compreensiva, porque ela tem como premissa essa ideia de uma compreensão da ação e da subjetividade. Então, ele vai fazer toda uma reflexão que a gente vai desenvolver também aqui ao longo da aula, em torno dessa ideia de um efeito de racionalização das ações individuais, né? Porque para o Durkheim, olha só, a sociedade ela se impõe sobre o indivíduo e o indivíduo ele não tem escolha e ele não tem muito como se recusar aquilo ou fazer um enfrentamento ou quanto mais distante da ação para o Durkheim, mais o sujeito é colocado às margens desse social, né? A gente deu vários exemplos aqui, desenvolveu isso bastante. Para o Weber parte de uma ideia de que os sujeitos eles participam ativamente dessa construção, dessa relação e dessa coletividade, né? Eu coloquei aqui como exemplo para vocês essa coisa que a gente tem com a internet. Se a gente pudesse olhar a internet, a nossa relação com as redes sociais do ponto de vista weberiano, ele ia tentar entender o que motiva as pessoas a interagirem em rede, a se exporem tanto, a compartilhar tantas fotos e tantas imagens de si. E ele ia provavelmente chegar à conclusão de que os sujeitos eles estão bastante motivados e bastante engajados em compactuar com essa dinâmica de rede, né? Então, toda a reflexão do Weber vai fazendo sentido quando a gente pensa no porquê que as pessoas agem da maneira como elas agem, né? Mais do que porquê que a sociedade se impõe sobre nós da maneira como ela se impõe, né? O Weber está pensando nessas relações, nas relações que os sujeitos constroem, né? Então, qual que é o objeto de estudo da sociologia weberiana? Né? E por isso que a gente chama ela de uma sociologia compreensiva, porque ela busca compreender
o sentido dessa ação social. Então, enquanto Durkheim tem como objeto os fatos sociais, né, esse todo que se impõe sobre as partes, o Weber está mais tentando entender o que motiva as partes a se relacionar e a construir esse todo. Né? É uma virada de ponto de vista, uma virada de percepção dessa realidade. Né? Então, ao sociólogo, na teoria weberiana, caberia exatamente entender o que motiva a ação individual, certo? É isso que a gente chama de uma sociologia compreensiva. Então, quais as perguntas que o Weber está fazendo para a gente, né? Que a gente pode entender como questões weberianas, né? Por que que as pessoas agem como elas agem? O que motiva as pessoas a agirem dessa maneira e não de outra, né? Ele não está perguntando para a gente como que a sociedade, de que formas a sociedade se impõe sobre nós, certo? Ele está perguntando como que nós construímos o social. Parece tudo a mesma coisa às vezes, né? Mas a gente vai desenvolver isso mais. Como que nós construímos isso que a gente chama de sociedade? O que nos motiva a construir o social? A compactuar com o social? A agir da maneira como a gente age no nosso cotidiano, nas nossas relações, né? Então, o método do Weber, ele se afasta muito de um método positivista, né? O Marx, vocês lembram que a gente falou bastante do paradigma positivista aqui, né? O Marx e o Durkheim, eles são autores que estão nadando no positivismo, assim. É claro que cada um dentro da sua perspectiva. O Durkheim dessa perspectiva da ordem, né, do que mantém a sociedade funcionando. O Marx, de uma perspectiva do conflito, mas também entendendo a sociedade capitalista como algo que se impõe sobre o sujeito. E o Weber, ele está meio que em oposição aos dois. Ele também vai fazer uma análise do capitalismo, uma análise muito crítica do capitalismo, a gente vai ver isso aqui. Mas o método do Weber, ele é muito menos positivista, ele é muito menos direcionado a compreender essa totalidade da sociedade, né, essa coisa que se impõe sobre nós, e ele é muito mais direcionado a um método que a gente pode chamar de, além de compreensivo, interpretativo, né? Porque é o cara que vai se debruçar sobre, digamos assim, sobre as minúcias do social, né? Sobre as relações no seu caráter mais diverso, né? O Marx e o Durkheim são autores bastante rígidos, assim. Né? O Marx está pensando em sistema capitalista e exploração. Né? A teoria marxista ela se constrói fundamentalmente em torno da exploração e é uma exploração econômica. O que o Marx chama de capitalismo é a exploração na esfera econômica do trabalho. Ponto. Né? Se um dia vocês tiverem que definir o Marx em uma frase, essa é a frase. O Weber não é possível fazer essa definição. Não estou dizendo que o Weber é mais elaborado, né? A teoria do Marx também é bem grande, bastante vasta. Mas o Weber, ele não vai fazer ele não tem essa rigidez de análise, né? Então, quando ele vai pensar o capitalismo, ele não está pensando em aspectos econômicos, ele está pensando em aspectos subjetivos, ele está pensando em aspectos culturais, ele está pensando em religião, ele está fazendo ele está propondo um método que trabalha mais com essa perspectiva dessa ação social nas suas minúcias, né? E nas suas relações mais cotidianas. A gente vai chegar mais nisso aqui com o passar das nossas aulas, né? Dos slides aqui. E aí, o que o Weber coloca como uma questão fundamental para a gente pensar, né? O que torna o ser humano um ser singular é exatamente essa capacidade de atribuir sentido à sua ação. Olha só como pensa a questão da subjetividade, né?
Ele está falando de atribuição de sentido. A ação social, ela passa necessariamente por uma atribuição de sentido. Por que eu acordo todos os dias de manhã e trabalho? Eu podia fazer outras coisas, a gente podia, né, pensar em outra maneira de organizar o cotidiano. Por que que eu faço esportes ao final de semana? A gente tem que atribuir um sentido para as nossas ações. Voltando à questão da internet, né? Por que que eu posto a minha comida no Facebook ou no Instagram? Qual que é o código social ali? Qual que é a atribuição de sentido que a gente dá para aquela ação? Por que essa ação faz sentido? Isso faz sentido? Se as pessoas fazem, é porque faz sentido. Mas qual que é o sentido dessa ação? É isso que para o Weber caracteriza o ser humano, a capacidade de atribuir uma ação, um sentido para aquela ação. Vejam que o Marx tem uma reflexão sobre isso quando ele fala de trabalho, né? Quando a gente foi discutir trabalho em Marx, a gente falou disso um pouco, né? De o que diferencia o ser humano para o Marx é a sua capacidade de realizar trabalho e de, por meio do trabalho, atribuir um sentido para a sua existência. São coisas diferentes, certo? O Marx está pensando na esfera econômica. A gente já falou bastante disso aqui, a gente está repetindo isso de novo porque é sempre bom lembrar. O Marx está pensando na esfera econômica, então o trabalho é central na teoria marxista. Para o Weber, esse trabalho, essa reflexão sobre o trabalho, ela é um dos aspectos da sociedade capitalista, certo? E ela se relaciona com várias outras esferas, inclusive com a esfera religiosa. A gente vai estudar um pouquinho disso hoje. Mas vejam que essa discussão da atribuição de sentido, ela também é diferente um pouco para esses autores, né? O Weber está pensando numa atribuição de sentido geral, né? Na ação social em termos amplos. O que que a gente atribui de sentido para muitas ações sociais, para o nosso cotidiano, para a esfera do trabalho, né? O Marx ele está pensando mais no campo do trabalho especificamente, tá? Então não confundam essas questões. Né? Essa tentativa de compreensão da atribuição de sentido para a ação, ela define toda a sociologia weberiana, né? Não é um pedaço da sociologia weberiana. Ela define toda a sociologia weberiana. Deixa eu ver aqui no chat. Professor, o Weber estaria então mais inclinado para uma parte de psicologia? Não, Wagner. É que parece, né? Porque quando a gente está pensando em subjetividade, em sujeito, em ação social, como a gente já vivenciou, a gente é frutos, né, do século XX, do surgimento da psicanálise, a gente vem isso em mente, né, é psicologia, mas não é. Só que, ao mesmo tempo, o Weber está produzindo também ali no começo do século XX. O Freud está produzindo no mesmo contexto do Weber. E o Freud também é alemão, né? Se não me engano, é alemão. Então, olha só, eles carregam coisas muito similares, se a gente for pensar. Porque o advento da subjetividade, do inconsciente, né, dessa núcleo que a gente não acessa e que a gente não tem controle sobre nós, né, dessa coisa das pulsões e tudo, isso passa a ser discutido depois do Freud, né? O Freud é o cara que inventou o inconsciente, digamos assim, né? Que popularizou essa percepção do inconsciente. E eles estão produzindo no mesmo contexto. E eles estão produzindo no mesmo contexto muito do ponto de vista de uma filosofia, de uma sociologia, de um pensamento social alemão, né? Que é um pensamento que busca compreender as questões de subjetividade, de ação social, de sujeito, no caso do Freud, de inconsciente. É interessante a sua pergunta porque permite a gente pensar como que esses autores eles vão compartilhando coisas dentro de um campo científico, né? Então não é à toa que isso pareça, mas ele está falando de psicologia, ele tá falando de psicanálise, qual que é, né? Ele não está dialogando com a psicologia, mas ao mesmo tempo ele está imerso numa teoria que tem como eixo de análise a questão do sujeito,
né, e que tem como eixo de análise essa questão da ação. Então é por isso que parece que ele está dialogando com a psicologia, né? Mas eles estão ali produzindo todos no mesmo terreno, né? Então, esse começo do século XX, o marxismo começa a ser questionado, a gente começa a pensar mais em cultura, menos em economia, a gente começa a pensar como que a cultura é fundamental para entender as relações sociais, né? Surge essa discussão da psicanálise do sujeito, do inconsciente. Então, a cena intelectual da época europeia, ela está mudando mesmo. Então, não é à toa que o Weber vai falar disso. Não é à toa que o Freud vai falar de coisas que são parecidas, né? E é que quando a gente pensa no sujeito, já vem logo a psicologia na mente, sim. Com certeza, mas a sociologia, embora a gente fale bastante, né, sobre como que esse social influencia na nossa subjetividade, em tudo, tem muitos eixos da sociologia que dialogam com a psicologia diretamente, que dialogam com a psicanálise, com as questões subjetivas, né? Mas vamos lá. E agora a gente precisa pensar, então, o que que é esse método da sociologia compreensiva e o que é o método de análise do Weber, né? Quando a gente está discutindo método, a gente discutiu aqui o que, que é o método marxista, o materialismo histórico dialético, materialista porque estuda as relações econômicas e materiais, histórico porque trabalha de uma perspectiva de compreensão da história, né? Do que leva as pessoas a viverem o que vivem de acordo com a história, com os eventos históricos. Dialético porque parte da premissa da mudança, né? A gente falou também do método do Durkheim, que é um método um pouco mais positivista, né? Que é um método que trabalha com a percepção dos fatos sociais, que acha que para a gente entender o fato social, a gente tem que se distanciar dele, assumir uma postura de neutralidade em relação aquele fenômeno social. Para o Marx isso já não existe, né? Então a gente vai agora também tentar traçar o método weberiano, né? Para entender essa ação social. Como diabos o Weber vai entender essa ação? Qual que é o método que ele vai utilizar? Né? E aí tem várias premissas, eu trouxe algumas aqui, claro que a gente não vai esgotar, o Weber ele é um autor muito complexo, mas eu trouxe algumas aqui para a gente conversar um pouco sobre elas. A primeira coisa é que não há neutralidade possível no campo da análise social weberiana. A neutralidade é uma grande mentira, né? O cientista para o Weber, ele não consegue, ele não pode, ele não tem como, por mais que ele se esforce muito, de se afastar das suas crenças e valores na compreensão dessa realidade empírica, certo? Ah, mas então é opinião. Não, não é opinião. O que, que o Weber vai dizer para a gente e que ele vai chamar, que eu até esqueci de colocar aqui no slide, de neutralidade axiológica. Vou até colocar aqui para vocês. Como então fazer ciência se a gente não consegue se afastar dos nossos valores e das nossas crenças, né? Ele vai dizer que o movimento que a gente tem que fazer é o seguinte, né? Entender isso e aceitar isso, né? De que nós, quando vamos para o campo científico, quando vamos recolher dados e observar a realidade social, a gente está atravessado por nossas crenças e valores. A gente tem que entender que crenças e valores são esses que nos atravessam. E a gente tem que entender em que medida essas crenças e valores elas se expressam nas nossas escolhas de pesquisa. É um baita processo de autoconhecimento, de autorreflexão, para a gente poder fazer pesquisa científica na concepção weberiana, né? Por quê? Porque a partir do momento que a gente entende essas crenças e valores, a gente consegue garantir essa neutralidade, que ele chama de uma neutralidade axiológica, e a gente consegue garantir o máximo possível de uma objetividade científica, né? Olha, eu falo desse lugar, né?
eu entendo quais são as crenças que me atravessam e eu até posso pesquisar coisas com as quais eu me identifique. É isso que a gente faz, né? Geralmente, quando a gente vai fazer ciência, a gente não vai pesquisar um negócio que a gente odeia ou que a gente despreza, né? Pode ser até que a gente despreze aquilo, mas a gente tem um interesse por aquilo, né? A gente pode, sei lá, pesquisar uma coisa violentíssima, atroz, que a gente repudia e tal, mas a gente tem um interesse por compreender aquele fenômeno, né? Mesmo no campo da administração, né, que vocês provavelmente vão ter que fazer pesquisa e tudo, vocês vão se debruçar sobre fenômenos que desperta o interesse de vocês e desperta por vários motivos, né? Vocês podem retomar a trajetória de vocês e vocês vão ver que as suas escolhas de curso, de pesquisa, de vida, elas carregam coisas do passado, dos valores, das crenças, das coisas que gosta, dos afetos, né? E o Weber, ele está entendendo isso, ele não está negando isso. Mas, para ele, é importante a gente saber, porque quais são os limites, quais são as possibilidades, até onde a gente consegue ir ou não, né? E isso faz com que a gente consiga fazer um movimento de uma objetividade científica, né? E qual que é o teste disso, né? Como que a gente sabe que a gente não está fazendo uma puta de uma cagada, que a gente não está fazendo um juízo de valor? Isso é muito comum, principalmente quando a gente trabalha com sociedade, com pessoas, fazer juízo de valor das coisas, né? E dar opinião sobre as coisas. Dizer se é bom, se é errado, que eu acho que, né, não é a função da sociologia e eu acho também que não é a função do campo da teoria social, né? Qual que é o medidor para o Weber? É quando você vai expor o seu dado para a comunidade científica. Porque se você for lá num congresso e dizer, olha, eu acho isso, isso e isso, mas eu também não fiz pesquisa, eu acho isso porque eu aprendi assim, as pessoas vão rir da sua cara, certo? Você tem que ter pressupostos científicos o tempo todo orientando o seu trabalho. Tem que ter método, tem que ter coleta de dados, tem que colocar esses dados para dialogar, tem que confrontar esses dados com os dados de outra pesquisa, tem que ir para o congresso, tem que discutir, debater, né? As pessoas vão dizer, ó, tá bom, não tá, tá certo, tá errado, tá. Então, tudo isso é o que garante a objetividade do conhecimento. Né? E se tiver alguma coisa ali naquele momento que vai extrapolar, que vai mostrar um juízo de valor, que vai mostrar uma crença ou alguma coisa assim, a sociedade científica vai, o ideal, né, é que diga, opa, isso aqui está um pouco demais, né? Então, para o Weber esse movimento ele está o tempo todo acontecendo na produção do conhecimento, né? E ele tem um texto que chama, acho que é Ciência e Política, Duas Vocações, uma coisa assim. E que ele vai fazendo essa comparação, né, entre a vocação do político e da esfera da política e a vocação da ciência. E ele faz várias separações nesse sentido, né, do que cabe à política e do que cabe à ciência, também para falar de uma perspectiva dessa neutralidade, né. Então ele vai dizer que enquanto a política, né, envolve a ação do indivíduo, seus valores, suas crenças e os seus desejos para uma vida em sociedade melhor, né? A gente, quando vai fazer política, está motivado por por esse desejo, né? De ter um caminho, de ter um resultado, de orientar para determinado lugar, né? Para direcionar essa sociedade para determinado lugar, ele vai dizer que a ciência ela é mais pautada por princípios de uma racionalidade que trabalha de uma maneira um pouco diferente com esses valores. Né? Então, ele faz uma diferenciação, a gente não vai entrar muito nisso aqui, mas é só para vocês saberem que ele tem uma discussão nesse sentido. Ele faz uma diferenciação entre esses campos. Olha, o campo da política, ele é o campo dos desejos mesmo, da possibilidade de realização do novo social, da expressão dos valores de um coletivo e etc. Ele diz que a ciência precisa tomar um pouco mais de cuidado com isso, né? Mas, ao mesmo tempo, para o Weber, essa neutralidade, ela precisa ser buscada e ela precisa estar no horizonte. Mas a gente nunca vai chegar nela da maneira como o Durkheim previa. O Durkheim é laboratório,
né? É mais próximo de um laboratório mesmo. Fato social, o cientista de jaleco e você observando o fato social de fora. Para o Weber isso não existe, certo? E aí ele diz, né, que o cientista agrupa determinados fenômenos que parecem aleatórios e busca dar sentido a eles. Olha que interessante, gente. Essa ação social, essa atribuição de sentido à ação, ela também faz parte do método de investigação do Weber. Porque ele vai dizer, o método investigativo, a ciência, ela é um recorte da realidade. Ela não é a realidade empírica. Ela é uma abstração, certo? Ela é uma abstração. Quem monta essa abstração é o cientista. É o cientista que seleciona o que vai ser relevante, quais fatores ele vai analisar, o que ele vai entender daquela ação, daquele coletivo, daquele grupo. Então, ela está o tempo todo passando, o método científico weberiano, passando por esse movimento de atribuição de sentido. É o cientista que atribui um sentido à sua investigação, né? Então, essa percepção da ação e da atribuição de sentido, ela vai se explicitar também no método weberiano. E aí a gente vai falar agora um pouco mais de um conceito do Weber que explicita de uma maneira bem evidente o que é esse método, que é o conceito de tipo ideal. Mas antes eu quero saber se está mais ou menos claro até aqui, porque é bastante informação, né? Tá tudo bem, gente? Vocês estão quietinhos hoje. O Weber ele é mais difícil mesmo assim, porque ele ele está fazendo várias abstrações assim, né? E quando a gente coloca a subjetividade no meio e quando a gente escapa do positivismo, do método positivista, as coisas ficam mais complicadas mesmo assim. O positivismo é mais exato, mais fechadinho, mais quadrado, né? Tem vários pressupostos muito racionais e tal. O Weber ele vai meio que dissolvendo isso. Então é um pouco mais complexo da gente entender. Mas vamos caminhar então. Bom, o que é o tipo ideal? O tipo ideal é a expressão máxima do método weberiano. Por quê e como é? Como funciona o tipo ideal? O tipo ideal é exatamente essa abstração que o cientista faz da realidade social. Por quê? Porque ele vai dizer que a ciência ela é uma aproximação da realidade. Ela é tipo um óculos, né? Ela é uma lente, certo? Se eu boto esse óculos aqui com essas características, eu enxergo determinados fatores na minha frente. Se eu botar um outro óculos, eu vou enxergar outras coisas. E tudo que eu estou vendo aqui está muito orientado pelos meus valores e pelas coisas que me interessam, né? Então, o tipo ideal é essa tentativa de aproximação da análise em relação à realidade social, que nunca é perfeita e que nunca é compreendida na sua completude. A realidade social sempre vai escapar ao método científico. Sempre. Porque se fosse fácil, o Weber vai dizer, né? Se a ciência social, se a sociologia fosse capaz de dar conta da realidade, ela seria uma sociologia descritiva. Bastaria eu olhar para a realidade social e dizer, ó, isso aqui acontece assim, 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 assim. Mas não é isso que acontece na prática, certo? Na prática, o que a gente vê? O Weber está olhando para isso, isso, isso. O Durkheim está olhando para não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Marx está falando de economia, trabalhar. Olha o tanto de coisa que a gente tem que são diferentes tipologias ideais da realidade. Um exemplo claríssimo do que é um tipo ideal, que o próprio Weber vai dizer que é um exemplo típico ideal, é a teoria marxista, é o método marxista de análise. O que é o tipo ideal?
Se a gente fosse ler o Marx a partir do Weber, né? A definição do capitalismo para o Marx é um tipo ideal. Porque o que é o capitalismo para o Marx? Basicamente, relações econômicas, força de trabalho e exploração do trabalho. Vejam, capitalismo, estou falando aqui de uma maneira bem chula, né, mais para a gente entender. Capitalismo é relações, economia, relações de trabalho e exploração do trabalho. São esses aspectos que o Marx selecionou para entender a realidade social. Por que esses e não outros? O Weber, por exemplo, vai entender enquanto economia, religião e cultura, certo? Isso é um tipo ideal. O tipo ideal ele é uma tentativa de aproximação dessa realidade de uma lente. A gente seleciona, o intelectual, o pesquisador, o cientista seleciona, por meio do uso da razão, os elementos chave dessa análise que ele vai fazer e dessa ação social que ele vai observar. Isso é o que permite a gente organizar uma análise da realidade. Então, o tempo todo a ciência para o Weber, ela está lidando com valores, ela está lidando com interesses também, ela está fazendo recortes, ela está olhando para determinadas coisas e não outras, né? E isso faz parte do campo científico. Isso faz parte da postura do investigador, né? Então, é uma tentativa também de fazer uma abstração e de dar um ordenamento para algo que parece muito caótico, né? Porque quando Marx diz o capitalismo é economia, trabalho, exploração, ele está dando uma ordem para aquilo, certo? O Weber, quando diz o capitalismo é economia, religião, cultura, ação social, ele está dando um ordenamento para aquilo, certo? Por exemplo, quando eu digo que a sociedade é machista, né? Um exemplo mais contemporâneo. O que eu penso, qual que é o tipo ideal que eu mobilizo de uma sociedade machista na minha cabeça? As mulheres ganham menos no mercado de trabalho, as mulheres passam por situações de violência doméstica, existe uma desigualdade de gênero na esfera da família. Eu posso pensar em muitas coisas, certo? Isso quer dizer que a sociedade ela é totalmente machista e todo mundo é machista e é tudo uma grande uma porcaria? Não, certo? Algumas sociedades, algumas famílias ou alguns espaços de trabalho são mais machistas do que outros, outros não são. Outros não reproduzem machismo, né? E a gente está lutando para que cada vez menos se reproduza essas coisas. Então é uma abstração, certo? E é uma abstração que não corresponde totalmente à realidade, porque não é todo mundo que é machista, toda empresa que é machista, toda a sociedade que é machista, certo? Não tem uma linearidade, um conceito que dê conta de explicar todo esse fenômeno, né? Mas a gente faz uma abstração na tentativa de entender, né? Então é isso que de alguma maneira orienta esse método, né? O método weberiano da sociologia compreensiva, ele busca entender, então, a motivação da ação social, né? E o que motiva o sujeito a agir de determinadas maneiras. E para fazer essa compreensão, ele parte dessa perspectiva do tipo ideal, né? O que me faz entender a ação social é essa abstração em relação à realidade. Então, é uma abstração que faz parte do método científico, né? O tipo ideal é uma tentativa de aproximação dessa realidade. É um exercício de aproximação. E aí, gente, tem vários exemplos, né? O capitalismo em Marx, o próprio capitalismo para o Weber, né? Essa percepção de machismo que eu trouxe para vocês, né? Que nunca dá conta da realidade, da complexidade da realidade. Se a gente for pensar democracia, né? O que é democracia? Ah, tá. Democracia pressupõe a eleição dos representantes, pressupõe uma sociedade que busque romper com as desigualdades sociais, pressupõe que não seja fascista, que não seja violenta, várias coisas.
né? Sistemas representativos, participação, transparência, tudo isso pode ser uma democracia. Mas isso acontece de fato na realidade? Não necessariamente. Mas para entender uma democracia, eu tenho que fazer uma abstração. Eu tenho que partir de alguns pressupostos, tá? Tá claro até aqui, pessoal? A generalização nesse caso seriam que as estruturas são machistas? É, é uma, de alguma maneira, Kathleen, é uma generalização. Eu não sei se é uma generalização. Mais do que ser uma generalização, é uma seleção de alguns fatores que vão construir aquela ideia. No caso do machismo, por exemplo, não é, o Weber não está fazendo generalizações, né? Ele está fazendo recortes. Então, quando eu digo, é claro que quando eu digo as sociedades são machistas, eu estou fazendo uma generalização, que ela não é nem totalmente falsa, nem totalmente verdadeira. Porque a gente sabe que as sociedades são machistas, mas elas também não são tão lineares assim, certo? Então ele não é uma ciência generalista, não é isso que o Weber está dizendo. Ele está partindo do pressuposto de que a gente seleciona recortes e fatores para entender determinados fenômenos, né? Mas quando eu digo, sei lá, né, pensando no machismo, por exemplo, os homens são todos machistas, eu estou fazendo uma generalização, certo? Não é isso que o Weber está dizendo para a gente. Ele está trabalhando de uma perspectiva mais elaborada, né? De uma seleção de fatores ali. Quando dizemos que todos os racistas e machistas são, porque, mesmo que não tenham esse comportamento e atitude, se beneficiam dos privilégios que a sociedade dá às pessoas. Tá, entendi a sua questão, eu acho. A gente entrou numa questão que, assim, o Weber não está ele não está lidando com essas questões, né? Que são questões muito complicadas, assim. Ele tá pensando mais, porque o Weber também, de alguma forma, ele está fazendo uma análise do capitalismo. E o Weber, a gente vai estudar isso um pouco agora, agora a gente vai entrar um pouco na discussão que ele faz sobre a ética protestante, o espírito do capitalismo. Ele está estudando o capitalismo, mas ele também não está preocupado com essas questões de raça, de gênero. Ele não está preocupado com esse tipo de questão, né? Ele está pensando em termos mais macrosociais. Apesar de estar pensando na ação social, ele está pensando ali do ponto de vista da Europa e tudo. Então, ele não está tratando disso. Mas a gente pode fazer uma aproximação, né? Uma leitura dessas coisas do ponto de vista do Weber. Então, por exemplo, quando a gente está falando de racismo, né? Quando a gente está falando de uma sociedade racista, a gente tem alguns pressupostos fundamentais. Por exemplo, para fazer a seguinte afirmação: o Brasil é racista, certo? Isso é uma afirmação que pode ser feita por um cientista ou por uma pessoa do senso comum. Qualquer pessoa pode identificar isso, né? Basta ter um pouco de percepção, de noção da realidade brasileira, da história do Brasil, que essa pessoa vai dizer. Ela pode chegar nessa identificação, nesse resultado. O Brasil é uma sociedade racista. O que um cientista faria? Respondendo a sua questão. Não sei se vai responder da maneira como você quer, mas vamos pensar junto com o Weber. O que um cientista faria? Por que weberiano, né? Por que o Brasil é racista? O que motiva o racismo na sociedade brasileira? O que caracteriza esse racismo? E aí, na análise weberiana, ele vai selecionar alguns fatores que definem o que é racismo. Pode ser o histórico brasileiro com a escravidão, os dados relacionados a acesso à educação, à saúde, à morte nas periferias, enfim. O racismo, o que a gente está definindo como racismo no Brasil, comporta essas características, certo?
esse é um tipo ideal direcionado a pensar a sociedade brasileira, certo? A gente vai selecionando fatores que, em tese, para a gente explicam o que é o racismo no Brasil. Diferente de um tipo ideal que busca entender o racismo nos Estados Unidos, por exemplo, que é totalmente diferente do racismo nosso. Não é o mesmo racismo. A gente pode discutir isso um pouco quando a gente for falar disso na aula que vem. Eu posso trazer de volta, já entrando em outro debate e deixando o Weber um pouco de lado. Quando eu digo. Quando o cientista está fazendo essa afirmação, o que o Weber vai mostrar? O racismo ele é um dado da realidade brasileira? É. Mas isso quer dizer que todo mundo no Brasil é racista? Não necessariamente. Né? A gente tem uma série de figuras do movimento social que estão o tempo todo problematizando essas questões, construindo outras formas de entendimento da realidade, enfim. Isso varia de acordo com o tempo, porque eu dizer o Brasil é racista envolve eu entender quando, como, em que lugar, certo? Se eu pensar há um século atrás, provavelmente era uma situação muito diferente da que a gente vive hoje. Então, entende que tem sempre essas minúcias, assim. A gente está sempre fazendo uma abstração que não necessariamente corresponde a entender a totalidade da realidade social. Porque a realidade social está em constante transformação. A sociologia weberiana ela parte da premissa da transformação do social. Essa perspectiva não está negando o que você diz, Catherine, porque a sociedade brasileira é racista, as pessoas continuam usufruindo e se beneficiando dos privilégios raciais, certo? Isso é um dado, né? Se a gente for fazer análise e pesquisa, tem dados que estão mostrando isso para a gente o tempo inteiro, é um dado inquestionável e inegável. Mas a ciência faz parte do método científico para o Weber essa constante abstração, porque a gente nunca vai dar conta. A gente nunca vai dar conta de entender, por exemplo, todas as facetas do racismo no Brasil, do ponto de vista do Weber, né? A gente nunca vai dar conta de entender tudo que atravessa o racismo no Brasil. Tudo que atravessa o racismo na história do Brasil. A gente faz recortes, a gente recorta épocas, a gente recorta o que a gente vai analisar. Eu quero estudar o racismo nos folhetins da década de 30, da época da eugenia no Brasil. Os folhetins de jornal. Como a eugenia aparecia nos folhetins de jornal. Olha o tanto que existe de complexidade no racismo brasileiro e o tanto de recorte que a ciência faz sobre determinado assunto, né? Porque é isso que a gente tem que fazer. A gente não dá conta de. Se vocês disserem assim, quando forem fazer os TCCs de vocês. Ai, professor, eu quero estudar. Vamos insistir no racismo, né? Eu quero estudar o racismo no Brasil. Tá, começa com essa ideia aqui, enorme. Tá, mas como? Onde? Quando? Você quer estudar o racismo em Rio Grande? Você quer estudar o racismo na educação? Você quer estudar dentro da educação o racismo na legislação educacional? Você quer estudar na sala de aula? Olha, quer dizer, o que era o racismo no Brasil já virou um onde, quando, que cidade, na sala de aula, na educação, na lei, sabe? Então é sempre um recorte. É sempre um recorte. E aqui é importante o que a gente está dizendo é que é um método, né? A gente está falando de metodologia científica. Isso não impede a gente de dizer o Brasil é racista, né? As pessoas ficam usufruindo dos privilégios raciais na sociedade brasileira, certo? Mas a gente está o tempo todo fazendo abstrações, né? Então tem essa diferenciação que a gente precisa fazer. Tá um pouco mais claro essa questão do método do Weber? É importante isso, gente, porque eu não sei se no curso de vocês vão ter que fazer TCC, né? O que vocês vão, se vocês têm que fazer um trabalho final, uma pesquisa, se vocês quiserem fazer mestrado, doutorado. A gente está falando de método científico aqui, né?
E a gente está falando de uma possibilidade de metodologia científica, que é em cima de recortes. Não tem como vocês esquecerem do Weber. Daqui a 3 anos vocês vão se lembrar do Weber, possivelmente, porque quando vocês forem se debruçar, né, fazer ciência, o ofício da ciência, mesmo no campo da administração, vocês vão ter que ter esse rigor, né? O rigor de definir um método, o rigor de escolher com a minúcia do campo, o rigor de definir uma época, um lugar, um espaço, né? Então, é isso que o Weber está dizendo. A ideia de tipo ideal, ela é sempre uma abstração da realidade. Ela nunca vai dar conta de entender toda a realidade. Queria saber mais sobre essa questão, porque muita gente reclama da generalização. E eu entendo de uma forma diferente. Uhum. Mas, Kathleen, olha só. Quando a gente está falando de conhecimento científico, a gente tem que tomar muito cuidado com as generalizações, né? Porque para a gente fazer uma afirmação, é isso que o Weber está dizendo para a gente. E aí eu estou provocando vocês mesmo. Para a gente fazer uma generalização, a gente precisa ter os dados ali que mostrem o que acontece, certo? Por exemplo, o racismo. Cientificamente, é muito possível dizer que que o Brasil é um país racista, porque a gente tem dados, a gente tem infinidade de pesquisa. O contrário que é muito bizarro, né? Quando dizem, ah, não, não tem racismo no Brasil. Isso daí é coisa dos comunistas que quer ficar vendo problema em tudo, né? Essa afirmação existe. Tem dados para mostrar isso? Que não tem racismo no Brasil? Não tem. Dado científico, do ponto de vista weberiano, né? Que passou por um método, que passou por uma coleta, que foi lá no Congresso, expôs lá para o campo científico discutir, levou pedrada no Congresso, voltou, reelaborou. Não tem. Mas o contrário existe. Quando eu digo o Brasil é um país racista, ponto final, eu sei que eu não estou dizendo nenhuma mentira. E eu posso trazer todo o repertório científico aqui para mostrar para vocês que o Brasil é um país racista. Vocês queiram ou não. Não sou nem eu que estou dizendo, certo? A mesma coisa que se eu disser. O espaço empresarial é um espaço que reforça a desigualdade de gênero. É uma generalização? É. Mas a gente tem dados para mostrar isso? Tem. Tem dados que trabalham com a perspectiva do teto de vidro, né, que as mulheres nunca ascendem totalmente na carreira. Tem dados para mostrar a diferença de salário entre homens e mulheres. Tem dados que mostram que as mulheres têm que dar conta da sua empresa e também tem dupla, tripla jornada de trabalho, certo? Não sou eu que estou dizendo, nem a Kathleen, nem o Wagner, nem o Eduardo, nem a Evelyn, não é isso. A gente consegue mobilizar o repertório científico que vai mostrar que a nossa generalização funciona. Agora, se eu disser, não, o espaço empresarial no Brasil não tem desigualdade de gênero. Eu consigo mostrar esse dado? Não consigo. Porque a gente não construiu isso no campo científico, né? Aí a Kathleen está perguntando: só os dados são válidos ou a vivência conta também? Por exemplo, se uma mulher ou um negro contar as suas experiências. Ai, que polêmico isso, Kathleen, mas eu entendi a sua questão. Olha só, do ponto de vista de uma ciência mais positivista, mais quadradinha, a experiência não importa muito, do ponto de vista dessa ciência, certo? O fato do sujeito vivenciar aquilo não quer dizer que ele tem domínio daquela situação toda, né? Mais uma ciência que se debruça mais sobre as experiências do sujeito, sobre a subjetividade, sobre esses aspectos, né, da cultura, da subjetividade, da experiência, é claro que a experiência vai contar, né? Mas a experiência, eu acho que isso é interessante. Ela não é
autoexplicativa. Ela não explica a realidade social. A experiência é aquilo que precisa ser explicado de alguma forma, né? Então, o fato de eu ser mulher, ou o fato de eu ser um sujeito negro, não necessariamente diz que eu compreendo todas as forças que me compõem e que atravessam o racismo no Brasil, entende? Então, a gente continua precisando da ciência e dos dados para construir uma narrativa do racismo no Brasil, né? Vamos pensar, por exemplo, gente, em figuras muito conservadoras do campo conservador, que são pessoas negras, que são mulheres, né? Se a gente pensar no Holliday, que é aquele deputado, eu nem sei que o cargo que ele ocupa hoje, que era anti-cotas, anti-política de ações afirmativas, né? Se a gente pensar no cara que está lá no Instituto Palmares, que diz que não tem racismo no Brasil, né? Que é contrária à definição de terras para grupos quilombolas. Então, assim, quer dizer, o fato dessa pessoa ser negra, ou o fato de ser ou não mulher, não quer dizer que essa pessoa tem noção do que é o racismo no Brasil e consegue mobilizar as pesquisas, os dados e os discursos e entender a complexidade do racismo no Brasil. É isso que eu estou querendo dizer. Então, a gente precisa tomar muito cuidado também com um discurso que naturaliza essa experiência, sabe? Ah, porque senão a gente vai. Como que a gente vai pensar figuras, por exemplo, como a Damares? A Damares é uma coisa de louco, gente. É uma mulher num ministério, mas é uma mulher que não se posicionou a respeito da questão do estupro daquela guria de 11 anos, sabe? Tem discursos muito complicados a respeito das relações de gênero, né? Da desigualdade de gênero, das questões dos grupos LGBTs. Como que a gente explica essas figuras, né? Então, a gente precisa tomar cuidado para também não cair numa ideia de que o fato da pessoa estar naquele corpo é capaz de dar conta de toda a complexidade de entender o fenômeno que ela vive, né? Mas eu entendo o que você quer dizer, né? A gente já saiu do Weber, né? Eu estou muito acostumada a ter essas discussões, tenho certas dúvidas que às vezes as pessoas puxam para o debate científico. Professora, meu grupo fez um trabalho sobre mercado de trabalho e um dado que embasa o machismo na empresa é que apenas 13% das mulheres têm posição de destaque nas 500 maiores empresas do Brasil, mesmo elas sendo 52% da população. Então, isso que você está fazendo aqui, Wagner, é um exercício que talvez a gente pudesse entender como um exercício weberiano, né? Olha, tá, eu faço uma abstração para entender que é isso que a gente fez aqui, esse exercício, né? Eu faço uma abstração para entender que o campo empresarial no Brasil, ele tem desigualdade de gênero. E aí, como eu mostro que isso acontece? Trazendo esses dados, né? Não, tem várias figuras, né? O governo tem realmente caprichado na questão da experiência, eu estava me referindo mais a quem sofre e está querendo comprovar a opressão mesmo, e não quem foge à regra, de dizer que essa opressão não é bem assim. Eu não sei se ficou claro o que eu quis dizer, mas eu entendi os seus pontos. Não, eu acho que eu entendi, sim. Tem um texto, é que assim, é um texto difícil, mas eu vou jogar aqui que eu acho que vale a pena. Se vocês tiverem interesse, vocês dão uma olhada. Ele é um texto difícil, já vou adiantar, mas eu acho que ajuda a pensar nesse dilema da experiência, que é um texto que chama A Invisibilidade da Experiência, que é de uma autora feminista, de uma teórica dos estudos de gênero, e ela vai problematizar esse conceito de experiência. E ela vai um pouco nessa linha, assim, né? De mostrar um pouco as ciladas dessa experiência. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem, claro, que um grupo de pessoas, né, que é isso que a Kathleen está dizendo, ao mesmo tempo que a gente tem um grupo de pessoas que estão ali mostrando, né, que se a gente pensar no movimento negro, no que é o feminismo negro, no movimento das mulheres negras, em torno de várias questões, né,
que estão ali dizendo, olha, isso existe, o racismo existe, o maior preconceito em relação às mulheres negras existe, né? Numa escala das opressões, as mulheres negras elas sofrem mais preconceito. Tarará. Ah, o pressuposto, Kathleen, é de que essas pessoas existem, elas estão embasadas em uma série de coisas, mas a gente tem também aquela experiência outra que não reconhece essas relações de dominação. Então, não necessariamente o fato de viver, é isso que eu estou querendo reforçar com você. Não necessariamente o fato de viver aquela situação, ou ser aquela pessoa, ou fazer parte daquele grupo social, faz com que as pessoas tenham domínio das relações todas que as atravessam, né? Então é só uma questão da gente não naturalizar isso, né? De que porque o sujeito vive, senão também a gente vai criando monopólios de fala, né? Ah, eu só posso falar do que eu vivo, certo? Imagina eu, professora, sem poder falar sobre racismo com vocês, ou sem poder falar sobre outras questões, né? Então, assim, no campo da política, eu acho que isso é muito importante, né? Que os grupos se posicionem, que a gente tenha pessoas que botam subam na mesa mesmo e digam, olha, a sociedade é machista, racista. No campo da política, isso acontece, isso está acontecendo o tempo inteiro. E eu acho que nos últimos anos a gente tem vivenciado movimentos muito interessantes, né, do feminismo negro, do feminismo jovem, tudo. Mas no campo científico, a coisa é um pouco mais complicada. Porque aí é isso que o Weber está falando para a gente. Porque aí você tem que fazer uma abstração da realidade, você tem que construir uma análise, você tem que trazer os dados, né? Você tem que compor o seu campo, olhar para ele, ir para o Congresso, voltar do Congresso. Tem todo um movimento que precisa ser feito. E eu acho importante a gente atentar para essas coisas agora, porque a gente está vivendo um ataque ao discurso científico, né, gente? O que que é a Terra plana? O que que são as fake news, a desinformação, o contexto que a gente vive de divulgação de informação falsa, a desqualificação da universidade, a desqualificação dos professores, da educação, né? Então, quanto mais a gente puder mostrar que o nosso método científico. Eu não sou positivista, eu acho que o positivismo precisava ser superado, né? Eu trabalhei com gênero, com outras coisas, assim, outro campo científico. Mas eu acho que agora, o momento que a gente está vivendo, a gente precisa reforçar algumas coisas, né? Então, quanto mais a gente conseguir mostrar o rigor do nosso conhecimento, né, o nosso campo de pesquisa, construir rigor metodológico de análise, sabe? Dizer, olha, eu estou falando, mas não estou falando só da minha experiência, eu estou falando da experiência de 50 milhões de sujeitos, eu estou falando da experiência de grupos brasileiros enormes, né? E aqui os dados, ó, eu mostro para você, porque o mundo que a gente está vivendo agora no Brasil, infelizmente, a gente está numa situação bastante complicada de descrédito do conhecimento científico, né? E eu acho que o Weber puxa isso um pouco para a gente, né? Traz um pouco a gente para a necessidade desse rigor. Mas, gente, já é 10h10. Vamos terminar isso. Nossa, tem muita coisa ainda. Deixa eu pensar. Tá. Eu vou pular os tipos de ação. Depois vocês vão ler lá no texto, tá? Porque o Weber trabalha com a ação social, ele define a ação social, né? Ele faz tipologias, ele vai fazer tipologias o tempo todo, tipos ideais de ação social, né? O método dele é a construção de tipos ideais. Então ele vai falar da ação tradicional, que é motivada pelos costumes, né? O que motiva os sujeitos aos costumes e os valores. Ele vai falar da ação afetiva, que é motivada pelo sentimento, por aquele sentimento mais básico, assim, mais impulsivo possível. Ele vai falar da ação racional, que é muito interessante para o pessoal da administração entender, né, essas diferentes ações, porque elas estão o tempo todo agindo na esfera das organizações. E elas estão, no caso da ação racional, por exemplo, é a que mais a galera se apega, assim, né? Porque o sistema, o espaço da empresa, o espaço da organização é aquilo que, em tese, precisa ser o mais racional possível, né? Então, a ação racional seria aquela motivada pelo cálculo, né? Motivada
por uma estrutura burocrática. Enfim, leiam o texto para entender um pouco mais isso, porque eu quero caminhar um pouco mais aqui na aula e já é 10:10. Ah, bom, vamos falar um pouco então da análise weberiana do capitalismo, né? Como eu falei para vocês, o Weber ele também está analisando o que a gente chama de capitalismo, mas ele está mobilizando outros aspectos para entender o que constrói o capitalismo. E aí ele vai se debruçar sobre o quê? É um livro maravilhoso que eu acho que valeria a pena ler, porque é um pouco difícil, mas é muito interessante, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Escrito pelo Weber. Ele, ele vai fazer uma leitura do capitalismo que é um pouco diferente da leitura marxista. Ele vai, primeiro, ele vai buscar a sociedade que mais conseguiu desenvolver um ethos capitalista e que mais teve sucesso na construção dessa loucura que a gente chama de capitalismo. Que sociedade que ele vai estudar? Ele vai estudar os Estados Unidos da América, né? Ele vai entender que ali, na sua construção de tipo ideal, que ali está a origem do capitalismo. Ali é a expressão de um capitalismo que deu certo e que funcionou. Não à toa os americanos são os americanos ainda hoje, né? Apesar da decadência que é a cultura americana, eles ainda têm o domínio das relações internacionais aí dos conflitos no mundo. Então ele vai se debruçar sobre os Estados Unidos. Ele vai olhar só a esfera produtiva? Não. Ele vai, a tese weberiana que é fascinante nesse livro é o capitalismo nos Estados Unidos, ele tem como um dos seus eixos de manutenção a questão religiosa e cultural. Não é só as relações econômicas que sustentam o capitalismo ali. O capitalismo ali ele é sustentado pela crença religiosa daquela população. E aí ele vai fazer toda uma relação do protestantismo enquanto uma crença que fundamenta uma conduta na esfera do trabalho e uma conduta na esfera da acumulação de capital. Olha que loucura! Ele vai dizer, gente, os protestantes, eles são a encarnação do, do ethos capitalista que constrói o capitalismo como a gente conhece. Eu trouxe um trecho para vocês aqui, eu vou disponibilizar depois na plataforma, porque eu acho que não vai dar tempo de ler. Ou vai dar? Vai dar tempo sim. Eu vou ler porque é muito bom. É um trecho que foi construído pelo Benjamin Franklin, né, que é uma das lideranças da Revolução Americana. E é um trecho que resume essa relação que o Weber faz com a conduta da esfera do trabalho com a conduta religiosa, né? Olha só. Lembre-se que tempo é dinheiro, né? Essa é uma frase. Inclusive o Chapolin Colorado, não sei se vocês chegaram a assistir Chapolin, tinha o Mister Sun que dizia Time is money, né? Que era um personagem americano. Tempo é dinheiro. Para aquele que pode ganhar 10 shillings por dia pelo seu trabalho e vai passear ou fica ocioso metade do dia, apesar de não gastar mais do que 6 pence em sua vadiagem ou diversão, não deve ser computada apenas essa despesa. Ele gastou, ou melhor, jogou fora mais de 5 shillings. Então, quer dizer, a problematização da esfera do lazer já está colocada. Se você ganha, você tem que guardar, né? As menores ações que possam afetar o crédito de um homem devem ser levadas em conta. O som do teu martelo às 5 horas da manhã, ouvido pelo seu credor, que é para aquela pessoa, ouvido por aquela pessoa para quem você deve, te tornará favorável por mais 6 meses. Então, quer dizer, não vou ler inteiro, acho que só esse pedaço já está bom. Se o seu credor ouvir o som do seu martelo às 8 horas da manhã, às 5 horas da manhã, e você não pagou o seu aluguel, ele vai dizer, ele está trabalhando, uma hora ele vai conseguir me pagar, né? Agora, se você for beber no boteco e o cara que você deve ficar passando lá na porta e ver você no boteco, vai dizer, porra, vagabundo, né?
Não vai, esse daí não vai me pagar mesmo. E aí ele vai trazendo esses trechos para a gente, isso é muito bonito na obra do Weber, para mostrar como que esse ethos vai sendo construído e como que isso tem a ver com o discurso protestante da época. Porque o que, que o protestantismo diz, gente? A sua relação é direta com Deus, não tem a figura da igreja mediando aquilo ali, né? Então não tem perdão, pecado, essas coisas não existem, né? Não tem outra vida. É aqui na Terra que você comprova a sua relação com Deus. Como que eu sei que a minha relação com Deus está ok? Para aquele protestantismo dos Estados Unidos que o Weber está analisando. Eu sei a partir do momento que eu tenho sucesso na minha vida. E um sucesso na minha vida, ele é o sucesso na esfera profissional, fundamentalmente. Mas não é qualquer sucesso. Eu tenho que estar bem no meu trabalho, eu tenho que conseguir guardar dinheiro, eu tenho que conseguir poupar, eu tenho que conseguir construir as aparências de que eu estou realmente bem, e eu tenho que construir essa aparência de sucesso. Isso prova o quão bacana está a minha relação com Deus, porque se eu estou tendo sucesso na minha vida, é porque eu escolhi, eu fui escolhido, na verdade. Não é porque eu escolhi ter sucesso, é porque eu sou um escolhido de Deus. Algumas religiões carregam isso até hoje, algumas figuras, algumas celebridades, inclusive. Né? Fiquem atentos a esses discursos, né? Neymar da vida, cheio de dizer umas baboseiras dessa. Eu mereci. Tem até uns memes, né? Eu mereci, porque eu sou a pessoa escolhida. Isso atravessa a nossa mentalidade, né? Tô fazendo uma brincadeira aqui, mas não é para brincar com a religião de ninguém, porque para o Weber é isso, né? Não é só as pessoas vinculadas ao protestantismo que acreditam nessa história. As pessoas acreditam e construiu-se uma mentalidade em torno disso que tem essa origem, né? Que tem como origem esse pressuposto de que quanto mais eu tenho sucesso, mais eu mereci e mais eu sou um escolhido de Deus. Então, o que o Weber vai fazer, que eu acho brilhante, né? Porque quando a gente pensa em economia, capitalismo, exploração, né? A gente sempre pensa na esfera econômica, ele vai botar a cultura no meio disso e fazer um bolo assim de trazer uma variedade de novas informações. Então o texto é muito interessante, porque ele vai trazer os discursos do Benjamin Franklin, ele vai mostrando os discursos religiosos, ascéticos, né, da conduta ascética do sujeito disciplinado que trabalha, que só trabalha, que acumula, que não tem lazer, que tem retidão nos seus objetivos. Ele vai mostrando como que esse discurso religioso se junta com essa perspectiva econômica e política e faz com que naquele momento, naquele lugar, a gente tenha o tipo ideal do capitalismo no mundo, né? Então ele está fazendo uma análise que é bastante diferente da do Marx. O Marx está concentrado na questão da esfera econômica, né? Nesses momentos de debate que bate a tristeza do ensino remoto. Ai, com certeza, gente. Não vejo a hora de que tenha uma vacina, viu? Mas é isso, né? É essa naturalização dessa perspectiva meritocrática e também de uma perspectiva dessa vocação, né? Quanto mais eu tenho sucesso, mais quer dizer que eu estou fazendo a coisa certa. Quanto mais eu estou fazendo a coisa certa, mais quer dizer que eu nasci para isso. Se eu nasci para isso, porra, foi porque Deus escolheu. Foi porque eu sou um escolhido. E olha quanto isso é complicado e quanto isso afasta outras questões, né? As relações de desigualdade, as diferenças de oportunidade, todas as coisas que a gente estava falando aqui até agora. Mas só para vocês entenderem o ponto de vista do Weber, tá? Ai, tinha tanta coisa mais legal para falar, mas não sei se vai dar muito tempo. Mas vamos tocando, tá? A hora que vocês se cansarem, a gente encerra, né? Porque em tese falta 3 minutos para a gente terminar a aula, mas eu vou seguir aqui na apresentação. E também vai ficar gravado, o pessoal que tiver que sair, que tiver cansado, também pode ouvir a aula depois, tá?
Ahn, Bom, então já começamos aí a entender a perspectiva do Weber na análise do capitalismo, né? Parecia que ele não ia ser crítico, mas a gente já entendeu que é um autor que vai fazer uma crítica, ele não está concordando com esse ethos vocacional, com essa perspectiva, pelo contrário. O Weber vai fazer toda uma análise do capitalismo, inclusive o Weber é uma pessoa, morreu deprimido, ele passou uma grande parte da sua vida numa depressão muito avassaladora, assim, ele foi internado, ele teve que passar por tratamentos da época que eram aqueles tratamentos de choque horrorosos. Ele passou um tempão sem produzir e mesmo assim fez uma obra magistral, né, com muitas publicações, muitas coisas interessantes. Mas estou dizendo isso porque ele, ao contrário do Marx, o Weber não tá vendo possibilidade de transformação. Não quero que vocês fiquem deprimidos hoje, tá? Mas estou falando do ponto de vista do autor. O Weber não vê possibilidade de transformação. Ele acha que o capitalismo vai caminhar para um processo de extrema racionalidade, né? E aí eu acho que é a parte que interessa bastante o pessoal da administração, né? Então eu recomendo que quem for sair, assista depois. Ele acha que o capitalismo vai caminhar para um processo de extrema racionalidade, de extrema burocratização da vida, do que ele chama de um processo de desencantamento do mundo, e que a gente vai acabar no que ele está chamando de um aprisionamento do sujeito nos processos de racionalização e numa jaula de ferro do capitalismo moderno, né? E o que, que é essa metáfora do Weber da jaula de ferro do capitalismo, né? Ele vai começando a se debruçar sobre essa estrutura capitalista, e aí ele vai fazer uma análise da burocracia. O Weber que vai começar a desenvolver de uma maneira mais minuciosa o que a gente chama de uma sociologia das organizações. Porque ele vai dizer que essa racionalidade, né, da empresa capitalista, do modo de vida capitalista, que também carrega esse simbólico do protestantismo, esse simbólico do sucesso, da disciplina, da racionalidade, da organização, isso vai se espraiar no capitalismo de um jeito que todas as esferas da vida social estão tomadas por essa racionalidade, né? E as empresas, as organizações, elas são exemplares disso, né? Então é o lugar da burocracia, é o lugar da racionalidade, é o lugar da organização, da sistematização, da previsibilidade, dos papéis, né? Ele vai fazer aqui várias considerações sobre o que caracteriza essa racionalidade, como que isso se expressa nas organizações. E ele vai mostrando para a gente que a gente vai ficando enredados por isso, né? Enredados não só na esfera do nosso trabalho, mas a gente leva isso para o nosso cotidiano, para a nossa vida em família, né? Essa percepção do produtivo, da produção, da racionalidade extrema, né? E ele vai dizendo que isso vai enclausurando a gente no que ele chama de essa metáfora da jaula de ferro do capitalismo moderno, né? O estar na jaula de ferro do capitalismo moderno pressupõe o que ele está chamando de um processo de desencantamento do mundo. O que é um mundo desencantado? É um mundo que não consegue lidar com o imprevisto. É um mundo que não só parou de ser compreendido por meio das formas mágicas, religiosas e abstratas de vida, mas é um mundo que não consegue lidar com a ausência de racionalidade, com o imprevisto, com a novidade, com aquilo que escapa à organização, com aquilo que escapa à razão. Isso para ele é um mundo desencantado, é um mundo do excesso de especialização. Quando ele vai pensar em processos educativos, né, em ciência, produção do conhecimento, ele vai dizer: a gente cada vez mais se especializa mais em determinados assuntos, né? Tem alguém que estuda o plástico dessa tampinha e como que esse plástico funciona na garrafa e esse plástico pode ser biodegradável. Ele vai dizer
É um excesso de especialização, é um excesso de afunilamento. A gente precisa ter uma educação mais integral, a gente precisa dialogar com muitos campos de conhecimento, né? A gente não pode desencantar o mundo dessa maneira. A gente não pode partir da premissa de que o mundo e tudo precisa ser racional. A gente precisa ter um reencantamento do mundo, né? E não é um reencantamento no sentido místico, é um reencantamento no sentido de problematizar esse excesso de racionalização. Geralmente as pessoas tratam o Weber como se ele fosse o teórico da burocracia, como se ele estivesse concordando com o excesso de burocratização, de racionalização e etc. Ele não está fazendo isso, ele está criticando esse processo. Né? E o conceito de jaula de ferro é uma ideia exatamente que aponta para esses aprisionamentos da vida moderna. Né? Então, ele vai dizer o que caracteriza a modernidade é a dominação de caráter racional legal, e aí ele vai fazer também umas análises típico-ideais das diferentes formas de dominação. Né? Então, tem a dominação tradicional, que é movida pelos valores religiosos, inclusive, tem a dominação de caráter carismático, que geralmente demanda a existência de um líder carismático, que a gente pode pensar em lideranças religiosas, mas também em lideranças carismáticas políticas, né? E o carismático não necessariamente é bom e democrático, né? É uma grande liderança que pode movimentar as massas, e tem uma dominação de caráter racional e legal, que pressupõe o conhecimento técnico, a obediência, a racionalidade, a norma. Ele vai dizer que o que caracteriza a modernidade, e principalmente a esfera das organizações, é exatamente essa dominação de caráter racional e legal, certo? Aí tem um trecho aqui do Giddens que eu separei para vocês, né, que é um autor que é um comentador, um analista do Weber e dos clássicos da sociologia. Portanto, podemos entender a burocracia, ó, os pressupostos da burocracia weberiana, né, como o domínio dos funcionários. Né? Porque quando a gente pensa nessa estrutura racional dentro de uma empresa, ela tem algumas características. Primeiro, a questão organizativa. Né? É uma racionalidade organizativa. Até aí tudo bem. Mas ela tem alguns outros pressupostos. Né? O pressuposto das hierarquias, por exemplo. É inegável que a esfera das organizações, sejam elas públicas ou privadas, elas trabalham com esses pressupostos de hierarquia. Tem alguém que manda, tem alguém que obedece, sempre no rolê, né? As organizações dependem muito da burocracia, né, do domínio dos funcionários e dos processos de hierarquização, do controle das informações, né? A ideia é de que todo espaço organizacional trabalhe com esse controle das informações, com a circulação de informações, com a quem cabe determinado tipo de informação, né? E por isso, então, a gente vive num excesso de burocratização que se expressa também na nossa vida, com essa percepção que a gente passa a ter de uma vida atravessada por regras, por prescrições, por relatórios, né? Se a gente pensar que isso acontece não só no espaço da empresa, mas também no nosso cotidiano. O que, que são essas listas que a gente faz, né? Agora eu faço isso. Agora eu vou anotar o que, que eu preciso fazer amanhã. Aí eu preciso fazer isso, isso, isso aqui, preciso dar conta disso. A gente vai entrando na loucura que é esse processo de racionalidade da vida e de burocratização da vida, certo? Ah, deixa eu ver se tem mais alguma novidade aqui. E aí, gente, ó, até que não passamos tanto. Vamos passar uns 10 minutinhos aí da aula, ó. É essa definição, a problemática da exacerbação desses processos burocratizantes, racionalizantes da modernidade, né, que caracterizam a modernidade capitalista para o Weber. Qual que é o problema disso? Ele vai dizer: se por um lado temos mais segurança, precisão, eficiência na administração das massas, por exemplo, por outro, nós temos menos liberdade, uma burocracia que pode ser funesta, né, que pode ser problemática, violenta e etc., que pode resolver problemas específicos
e particulares, além de uma vida regrada e controlada, burocrática e impessoalmente por especialistas, né? Porque uma das coisas que caracteriza esse processo de extrema racionalidade, de extrema burocratização das relações na esfera do trabalho, em tudo, né? Na nossa esfera pessoal, em todas as esferas do social, uma das características disso é exatamente o processo de especialização, né? Da criação dessa grande segmentação das coisas, né? A gente sempre tem que recorrer a algum especialista para resolver algo, certo? Vamos pensar no nosso cotidiano. Eu tenho uma bicicleta aqui que está aqui do meu lado. Eu mando a bicicleta arrumar. Se tiver algum problema na luz, eu sei fazer o básico, sei trocar um chuveiro, e tal, mas se tiver um problema mais específico, eu não sei fazer. Porque a escola não ensina, ninguém ensina, tem alguém especialista nisso, não é mesmo? Então a gente terceiriza esse trabalho para uma pessoa especialista. Eu mando minha bicicleta para arrumar, eu não aprendi a mexer na bicicleta, certo? Então é isso que ele está dizendo. A gente vai criando essas relações. E para o Weber isso tem o seu aspecto positivo, né? Tem o seu aspecto de segurança, eficiência e tudo mais, mas também tem o seu aspecto negativo e a gente não pode deixar de falar sobre eles, certo? Acho que é isso, gente. Assim, no final eu tive que acelerar um pouco, né? Acho que até alguns colegas saíram. Eu vou parar de gravar aqui.